Pessoal, bom dia mais uma vez. Então, como vocês sabem, nossa aula ela é gravada para posteriormente ser disponibilizada. Já deu início à gravação para informar todos vocês, tá? Espero que todos estejam bem. Hoje é um dia muito frio para iniciar logo essa aula. Então, vamos aqui. Bom dia, professor Tauan. Bom dia, professor Raul. Bom dia, pessoal que está online. Quem não estava antes, né? Quando eu dei bom dia. Bom dia para quem já estava. Bom dia novamente. Hoje está muito frio. Então, galera, para vocês poderem aí voltar para a cama mais ou menos, embrulhar. Vamos adiantar um pouquinho a aula, tá bom? Vamos lá, professor? Vamos sim. Bom, galera, começando com os avisos, o professor Raul já avisou que está sendo gravada. Após, nós vamos disponibilizar o link no grupo, como é de costume. Daqui a pouquinho, ou até mesmo durante a aula, eu vou estar enviando para vocês o material, tá bom? E na próxima terça-feira, né, caso não haja nenhum feriado, nenhuma intercorrência, já vou disponibilizar a correção das atividades para vocês, tá ok? Da atividade da semana passada foi disponibilizado na terça, a correção, como é de costume. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, não é isso, professor? Justamente, qualquer coisa sempre podem estar falando. Outra coisa que a gente tem observado que tem sido baixa a visualização de vocês, tanto nas lives posteriores quanto nas correções de atividades. Ou vocês estão tendo muita certeza que está tudo sempre correto, ou não estão tendo a curiosidade de ir lá e assistir, ver se está correto, se está tendo alguma uma diferença do que está sendo proposto. E, pessoal, como vocês sabem, são atividades avaliativas, a gente está buscando que vocês aprendam, então não deixem passar em branco, não deixem de fazer, assistir as lives, assistir as correções e, caso surja dúvida, de falar com a gente, porque é preciso a gente ter esse retorno para saber se a gente está atingindo vocês, tá bom? Mais dois avisos, pessoal. Aquela avaliação, foco na aprendizagem, que eu estou disponibilizando o link aí quase todos os dias, ainda está aberta, tá bom? Para ser feita. Daqui a pouquinho eu vou mandar o link nas turmas de vocês mais uma vez. Quem ainda não fez, galera, faça, tá bom? O nosso prazo aí está para vencer, né? Chegando o dia limite. Façam a prova, por favor. Na sexta-feira foi a entrega do material do programa que a escola foi contemplada, do Instituto BEI, aprendendo a lidar com dinheiro. Isso ocorreu na sexta. Caso alguém ainda não foi buscar, vá buscar, por favor. Pode ser você, pode ser seu pai, pode ser o responsável, pode ser um amigo, alguém que possa ir buscar para você, tá bom? Pode estar indo, ou manhã, ou vespertino, procurando as coordenadoras Eliane ou Andreline, né? Tá? Para estar pegando com elas esses livros, certo? Ainda não, essa semana não, mas acredito que nas próximas semanas nós já começaremos a trabalhar com eles. Então, é bom que vocês tenham, será um material complementar para utilizarmos na aula de matemática, tá bom? Professor, algo mais? O microfone está desligado. Acho que no momento só isso. Caso eu lembre de algo no decorrer, eu vou sempre interrompendo aí e vou falando, tá bom, pessoal? Então vamos lá, moçada. Eu vou estar transmitindo a tela para vocês, só um minutinho. Ficou ótima a visualização, professor. Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função de segundo grau. Nessa função de segundo grau, o que, que vai acontecer? Na função de segundo grau ou equação de segundo grau, vocês vão começar a conhecer um pouquinho sobre a fórmula de Bhaskara. Alguém já ouviu falar da fórmula de Bhaskara, gente?
Ou não? Posso falar? Você não conta, não. Mas pode falar, vou deixar. Então, pessoal, fórmula de Bhaskara, ela é uma fórmula que recebe o seu nome por conta do seu criador. Mais ou menos, o seu nome era Bhaskara Akira, alguns matemáticos chamam ele de Akira Bhaskara, e por conta disso ele recebeu essa nomenclatura. Essa sua fórmula, pessoal, ela é utilizada para a gente poder calcular as nossas raízes das nossas funções de segundo grau. Pessoal, uma curiosidade. Ele nasceu na Índia, viveu ali em meados de 1185, 1114, e o pessoal não tem assim, ainda uma datação certa, mas é uma fórmula tão linda que vocês vão ver. Vocês vão começar a trabalhar com ela agora no nono, na primeira série, segunda série, terceira série, faculdade e N outras coisas. Ela é definida por essa formulazinha que o professor Tawan está compartilhando. Se vocês observarem aí, é um triângulo, que a gente chama esse triângulo de delta, igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Posteriormente, a gente segue para x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes a. Pessoal, lembra lá quando a gente começou a trabalhar com função, que foi bem necessário que vocês lembrassem nas nossas funções, que era preciso saber qual era o coeficiente a, qual era o coeficiente b, qual era o coeficiente c? Pois nesse momento aqui, vocês vão estar substituindo para poder calcular. Professor Tal, acho que eu até falei demais, empolguei. Voltou a transmissão da outra tela, professor? Voltou. Bom, galera, como o professor Raul já falou, a fórmula de Bhaskara a gente vai depender daquelas noções prévias que nós tivemos sobre coeficientes. Lembra? O coeficiente A é o que acompanha a incógnita elevada ao quadrado. Coeficiente B é o que acompanha a incógnita sem ser elevada ao quadrado, ou seja, só o x. E coeficiente C é aquele que é apenas o número. Lembra? A é o que acompanha o x ao quadrado, B é o que acompanha apenas o x, e C é o que não tem nenhuma incógnita, não tem nenhuma letra, não tem nenhum x ou qualquer outra letra acompanhando, tá bom? Isso aí a gente já viu anteriormente, é apenas um conceito prévio aí para nós nos nortearmos. Tranquilo? Então vamos lá. Indo aqui para nossa matéria. A função ou a equação, ela tem um domínio, né? Como toda função, e também tem um contradomínio. E a gente trabalha com a lei de formação, sabendo que é o seguinte, olha só. Ax ao quadrado mais bx mais c. O ax é o primeiro coeficiente, lembra? O acompanhado do quadrado. O bx é o segundo coeficiente, é o que tem o x e não tem elevado ao quadrado. E o c é um número qualquer. Tranquilo? Ele vai estar Existe sempre sozinho, solteiro, isso. ninguém quer ele. E aí, galera, existe apenas uma regrazinha, uma condição de existência para estar trabalhando. Que de nenhuma forma o coeficiente A, ou seja, o que é elevado ao quadrado, pode ser igual a zero. Pode ter só o A? Pode. Pode ter só o A e o B? Pode. Pode ter só o A e o C? Pode. Só não pode deixar de existir o coeficiente A, tá bom? Observem aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, tem dois exemplos. O exemplo, perdão, pessoal, o exemplo A e o exemplo B. O exemplo A aqui, ó, a gente tem a função completa, ou a equação completa. Temos o coeficiente A, o B e o C. E temos no exemplo B apenas o coeficiente A. O coeficiente que é obrigatório existir é apenas este, tá bom? Do exemplo B, apenas o coeficiente A. Então, quando a gente fala do 2, observem que tem um 2 em cima do x, quer dizer que existem duas raízes, quer dizer que para x eu tenho dois resultados, podendo eles ser iguais, podendo eles ser diferentes, ou podendo
não existe ele no domínio dos reais, tá bom? Mas isso aí nós estaremos explicando um pouquinho mais à frente sobre o domínio dos reais. Não é isso, professor? Exatamente. Pessoal, só uma curiosidadezinha. Quando a gente fala que ela não tem o valor, somente o valor de x ao quadrado mais o valor de bx, ou só o valor de c, ela também é chamada de uma função incompleta de segundo grau. Ela é chamada de função completa quando ela tem os seus três coeficientes. O seu coeficiente a, que acompanha o x ao quadrado, o seu coeficiente b, que acompanha somente o x, e o coeficiente c, que acompanha a nossa letrinha lá, que está lá sozinho, o nosso número sozinho. Esse é chamado também de coeficiente, o coeficiente c. Então, vamos lá. Observem o seguinte. Toda vez que eu parto para uma raiz de segundo grau, ou para uma função de segundo grau, ou equação, eu tenho que primeiro, antes de mais nada, definir o coeficiente. Observem aqui. Eu tenho aqui a minha função, onde f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. Beleza? Essa é a minha primeira função. Olhei para ela aqui, o que, que eu vou observar? Quais são os coeficientes que ela tem? Ela tem o a elevado ao quadrado, ela tem o b, só a incógnita, e ela tem o c, apenas números. Ela é uma função ou equação completa de segundo grau, beleza? Então até aqui tranquilo. Então vamos começar a trabalhar com ela. Essa função ou equação eu irei igualar a zero. Sempre, professor. Sempre. Ela sempre será igual a zero. Tá bom? Se tiver alguma coisa, exemplo, se aqui em vez de ser x ao quadrado mais x menos 6 fosse 6 igual a x ao quadrado mais x. Você pegaria o 6 e passaria para o outro lado da equação, para deixar ela sempre igual a zero. Tá bom? É a forma correta de se trabalhar com ela. Tá bom, galera? Depois disso definido, o que, que nós iremos fazer? Ver o que é cada coeficiente. Observando aqui, olha, o x ao quadrado. Quando você não tem nenhum número, você entende que existe um número 1 imaginário, né? Então, o meu coeficiente de A, ele é igual a 1, beleza? Se aqui, ao invés de ser x ao quadrado, fosse menos x ao quadrado, o meu coeficiente seria menos 1, tá bom? Vamos lá para o B. O B, que é só o x ali, ó, ele segue também a mesma característica do A. Observem, não tem nenhum número, então a gente entende que tem um número 1 imaginário, né? Então a gente tem que o coeficiente B é igual a 1. E o coeficiente C, ali o menos 6, observando, a gente sabe que ele vale quanto? Menos 6, né? Ele é o menos 6. Então, galera, até aqui de identificar o coeficiente, entender o que é uma equação de segundo grau ou função, tá tranquilo? Alguma dúvida? Pessoal, conversa com a gente. Pessoal, vocês estão compreendendo bem? Ou precisamos voltar? Tranquilo, né, Aleph? Beleza, Perla, beleza, Murilo, beleza, Alf. Então tá bom, vamos prosseguir. Pereira dos Santos, obrigado também aí pelo feedback. Então, galera, até aqui, olhou que tem elevado ao quadrado, você já sabe, ó, é uma função, é uma equação de segundo grau. Beleza. Olhou que tem os coeficientes, obrigatório é ter o coeficiente A, que é o coeficiente onde a incógnita é elevado ao quadrado, número 2. É uma condição de existência. Pode ter só ele e não ter mais nenhum, mas não pode ficar sem ele. Tranquilo? O que acompanha ao quadrado é A, o que não acompanha é B, e o que é só o número é C. Sintetizando o que nós vimos, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar, né? Falhou nada não, né, professor? Isso mesmo, não é? Isso mesmo. Recapitulando. Isso Então tá mesmo. bom. Definimos aqui, galera, ó. Definimos o A, o B e o C. Então vamos para a seguinte. Conforme o professor Raul apresentou para vocês, o nosso amigo Bhaskara desenvolveu esse conjunto de equações.
onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembra que vocês descobriram anteriormente o que valia o A, o B e o C? Vou tentar colocar aqui numa tela só. Olha só. Aqui em cima eu tenho o valor de A, de B e de C. O que que eu vou fazer? Se eu já sei o que que é A, o B e o C, eu só vou substituir na fórmula. Fácil, fácil, mole, mole. O delta é o delta, normal, né? Quanto valia o meu B? Valia 1. Então, aonde é B, eu vou colocar 1. Beleza? O menos é da fórmula, eu vou descer. O 4 é da fórmula, eu vou descer. O vezes é da fórmula. O meu A também valia 1. Então, aonde A eu vou colocar 1. O vezes é esse vezesinho da fórmula aqui, ó, depois do A. E agora chega a vez do C. O meu C é negativo. Como eu não posso colocar colado sinal de multiplicação e outro sinal de subtração, vou colocar entre parênteses. Galera, observem que depois de fazer a substituição, eu montei uma equação. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Isso aqui é uma expressão apenas numérica. Muito fácil, pessoal. A gente retorna lá para a matériazinha do 6º ano, do 7º ano, né? Que é a expressão numérica, onde nós vamos realizar na ordem que elas aparecem, né? Conforme nós aprendemos. Primeiro, potência ou multiplicação, divisão, soma, subtração, seguindo aquela ordem normal. Aí vai uma. Pode falar, professor. Só lembrando para eles sempre da esquerda para a direita, que muitos começam a fazer e acaba dando valores distorcidos porque vocês não seguem a ordenzinha correta, tá bom? Então vamos lá, galera. Ó, 1 ao quadrado aqui, ó, é o mesmo que 1 vezes 1. Então, 1 ao quadrado, 1. Agora vamos fazer uma manhãzinha aqui, ó. O 4 é negativo, o 1 é positivo e o 6 é negativo. Menos vezes mais, menos, né? Menos vezes menos, mais. Então você já sabe qual é o sinal. Então já sabe o que é mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então já ficaria delta igual a 1 mais 24. 1 mais 24, 25. Descobrimos aqui, galera, o nosso valor do delta, o valor do triângulozinho. Beleza? Então observem que nós já fizemos a metade, né, do cálculo da nossa equação de segundo grau. Agora vem a outra parte. Lembra que o professor Raul apresentou para vocês isso aqui, ó? Tá dando para ver aí, galera? Certinho. Já fizemos essa primeira parte do triângulo do delta. Agora vamos fazer a segunda parte. Por que que nós fizemos essa primeira? Porque aqui ó, a gente vai precisar do valor do delta, o triângulo, que nós encontramos anteriormente. Tá bom? E agora, assim como na primeira, nós vamos apenas substituir com os valores que nós já temos. Tá bom? Apareceu outra tela já, professor? Voltou. Tá ok. Então vamos lá. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta. Galera, aqui é porque não saiu, aí ficou a interrogação, tá? Dividido por 2A. Então vamos lá. X. X é o que eu quero descobrir. O meu B, meu menos aqui, ele é da fórmula. Tá bom? O meu B, não sei se vocês se lembram, ele valia 1. Então eu substituir. Aqui 1. Mais ou menos raiz de delta. O delta, galera, é o 25 que eu descobri aqui em cima. Então, onde é delta, eu vou colocar 25 sobre 2A. 2A é o 2 que multiplica o 1. Lembra que o 1 também, que o A valia 1? Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Aqui eu já fiz direto, tá bom? Até aqui, substituição, tranquilo. Apenas fiz a multiplicação. Lembra que multiplicação a gente faz primeiro? Então, vamos dar prosseguimento. Observem o seguinte. Aqui na parte inferior, eu tenho aqui, ó, menos 1. E eu calculei a minha raiz. O mais e o menos estava fora, então desço o mais e o menos. E eu calculo quanto que é raiz de 25? Raiz quadrada, 5, né? Porque 5 vezes 5, 25. Por que mais e menos? Galera,
toda vez que a gente calcula uma raiz dessa forma de segundo grau, ela pode ser tanto uma raiz positiva quanto uma raiz negativa. Tá bom? Por isso que eu tenho que manter o mais ou menos. Quer dizer que eu tenho duas raízes para aquele valor. Tá bom? Então ficou menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. E aí, galera, depois de definir isso aqui, como eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa, eu acabo tendo dois cálculos. Eu acabo tendo meu x', eu acabo tendo meu x, duas linhas. Geralmente, o meu x' eu trabalho com o valor de raiz positivo. E o meu x, duas linhas, eu trabalho com o valor de raiz negativo. O que eu quero dizer? Que eu vou trabalhar no x', olha só, x' é igual a 1 mais 5 dividido por 2. E no x duas linhas vai ser menos 1 menos 5 dividido por 2. A única coisa que eu fiz agora foi separar os dois. Tá bom? Separei. O primeiro eu vou trabalhar com 5 positivo. E no segundo eu vou trabalhar com 5 negativo. Tá bom? Olha só como é que ficou. 1 mais 5 dividido por 2. Conserva o sinal do maior, que é o mais. Fica 5 menos 1, 4. E coloco dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Bem tranquilo, né? Vamos para a seguinte. Agora eu vou trabalhar com 5 negativo, né? Sinais iguais conservam sinais, são as parcelas. Menos com menos é menos, nesse caso. 1 mais 5, 6, fica menos 6. E o dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Logo, galera, o que nós descobrimos? Nós descobrimos, né, que o meu x' é 2 e o meu x duas linhas é menos 3. O que quer dizer? Que nós temos 2x diferentes. Tá bom? Nós temos aí o x' e nós temos o x duas linhas. E aí, colocando lá no sisteminha de coordenadas, sempre os valores de x que nós descobrimos vão ocupar os valores de x. Né? Observem aqui no meu ponto A, o meu primeiro x vale 2. E no meu ponto B, o meu primeiro x vale menos 3. Complementar, professor, algo? Só ali que você falou x' e x duas linhas, em alguns exemplos, alguns livros que eles podem pegar, pessoal, pode ser que apareça x1 ou x2, tá? Caso vocês peguem assim, não tem diferença, é x', x duas linhas, ou x1 ou x2. Isso daí só é nomenclatura que alguns matemáticos acabam variando na escrita. Então, se vocês pegarem isso, verem essa diferença, não tem muita diferença, é só a nomenclatura, é a mesma coisa, tá bom? Pessoal, eu vou botar um videozinho para vocês, só para vocês verem a confecção da atividade. Após a aula, eu vou compartilhar lá também o link dele, tá bom? Só um minutinho. Apareceu aí, professor, já? Apareceu. Nesse vídeo, o professor vai estar fazendo a equação de segundo grau. Como a gente não tem o recurso do quadro, observe, tá bom? No meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo eu apresentarei o cálculo das raízes de uma equação do segundo grau. Esse vídeo é uma sugestão de Marquinhos Feitosa. Se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei. Amigos, temos aqui uma equação do segundo grau. Para resolver, para encontrar as suas soluções, encontrar as suas raízes, nós podemos proceder da seguinte maneira. Vamos começar identificando os coeficientes de x ao quadrado, de x e o termo independente de x. O famoso a, o b e o c, não é isso? Professor, eu já sei que quando eu não vejo o número que acompanha o x ao quadrado, é porque o coeficiente de x ao quadrado vale 1. Muito bem, isso significa que o a vale 1. O b, professor, é o coeficiente aqui, ó, do termo em x. No caso, ele vale quanto? Menos 10. O sinal acompanha, né? Então, é menos 10. O b vale menos 10. E o c?
O C é o termo independente de x, no caso ele é 24. Muito bem. Identifiquei o coeficiente de x ao quadrado, o coeficiente de x e o termo independente de x. Ok. Qual é o próximo passo? Você pode proceder da seguinte maneira. Você pode agora calcular o famoso delta. Qual que é a formulazinha que nos permite calcular o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembre-se que quando o número está do lado da letrinha, ali existe uma multiplicação. Quando uma letrinha está do lado da outra, também existe ali uma multiplicação. Então, professor, para calcular o delta, eu vou substituir b por menos 10. Exatamente. Quando eu for fazer essa substituição, eu vou ter o cuidado de colocar os parênteses, né? Eu preciso colocar os parênteses aqui, porque o número é negativo. Então, fica menos 10 ao quadrado, né? B ao quadrado. Então, menos 4. Como ele está multiplicando o valor do A, eu vou botar aqui, ó, um pontinho, tá? Então, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 24. Agora eu tenho que calcular o valor dessa expressão numérica, porque ela vai me fornecer o valor do delta. Exatamente. Quanto que vai dar? Bom, vamos lá. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E 10 vezes 10 é 100. Então, já vou escrever aqui 100, ok? Agora, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ele não vai interferir em nada aqui. Tá? Então, na prática, eu vou ter menos 4 vezes 24. Sinais diferentes, porque o 24 é positivo, resultado negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. E 4 vezes 24 é muito fácil. 4 vezes 20 é 80, 4 vezes 4 é 16. 80 mais 16, 96. Então, ficamos aqui com menos 96. Professor, não entendi como o senhor fez essa conta de cabeça. Ah, então você pode fazer a continha, né? Armar e fazer a continha. Nesse vídeo aqui, como é um vídeo mais para o 9º ano, né? Eu não vou fazer a continha aqui do lado, não, dessa vez, tá? Mas 4 vezes 24 dá 96. E no caso, menos 4 vezes 24 dá menos 96. O 1 é o elemento neutro, ele não interferiu aqui na conta, ok? Então, o que eu vou ter aqui, né? O delta vai valer quanto? 100 menos 96, quanto que dá? 100 menos 96 dá 4, né? Até porque 96 mais 4 dá 100. Professor, então, você calculou aí o delta, né? Quanto que deu o delta? O delta deu 4. O próximo passo é calcular as raízes. Para calcular as raízes, eu faço uso da seguinte fórmula. Então, a fórmula que me permite calcular as soluções, né, dessa equação do 2º grau é essa daqui. O oposto do valor do B, uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos, a raiz quadrada do delta, bem aqui eu coloco, tá? E embaixo, no denominador, eu tenho 2 vezes o valor do A. Então, vamos ver como é que isso aqui vai ficar, ok? Vamos lá. Eu vou começar escrevendo o oposto do valor do B. Qual que é o valor do B aqui? Menos 10. Aqui é o oposto. Esse menos aqui significa que eu vou colocar o oposto. Qual é o oposto de menos 10? Ah, professor, o oposto de menos 10 é mais 10, que eu posso escrever só 10 mesmo. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Quanto que é a raiz quadrada do delta? Ah, professor, por isso que a gente calcula o delta primeiro, né? Exatamente, para a gente poder usar aqui. Quanto que é a raiz quadrada do delta? É a raiz quadrada do 4, é 2. Então, uma vez eu vou somar o 10 com 2, outra vez eu vou subtrair, exatamente. Embaixo eu tenho 2 vezes o valor do A. O A vale quanto? 1. 2 vezes 1 é 2, ok? Pronto. Então, vamos lá. Vamos agora calcular as raízes. Eu vou chamar as raízes de x1 e vou chamar de x2. São duas raízes, ok? x1 e x2. Vamos lá. 10 mais 2 dá 12. Quando eu divido por 2, dá 6. 12 dividido por 2 dá 6. Então, uma das raízes vale 6. E a outra? Ah, vou fazer a conta com menos agora, professor. 10 menos 2 é 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, as raízes são 6 e 4. Eu posso até escrever o conjunto solução. O conjunto solução é formado pelas duas raízes. Eu uso uma vírgula só para separar as raízes, viu, gente? Então,
Então, uma raiz é 4 e a outra raiz é 6. Não é 4,6, não. É uma raiz vale 4 e a outra raiz vale 6. Então, esses dois números, 4 e 6, são as soluções, as raízes dessa equação. Professor, o que isso significa? Ah, ótima pergunta. Isso significa que se eu trocar nessa expressão algébrica que temos aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade, se eu trocar o x pelo número 4, essa expressão vai ser mesmo igual a zero. Tá? Se eu trocar o x pelo número 4, eu vou ter uma expressão numérica que vai ser mesmo igual a zero. Ou se eu trocar o x pelo número 6, a expressão numérica correspondente também será igual a zero. E se eu trocar por outro número? Aí não vai ser zero. Esses são os únicos números que eu posso colocar no lugar da letrinha x, de maneira que essa expressão algébrica passará a ter como valor zero. Ok? Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E aí, pessoal, gostaram do videozinho? Viram aí o passo a passo? Visualizando essa troca, essa substituição, fica mais fácil, né? Bem tranquilo a matéria, não tem tanta complicação. Vou mostrar para vocês a outra parte da nossa matéria, que é falando sobre os vértices, tá bom? Da função de segundo grau, da equação de segundo grau, para finalizarmos e vou passar as atividades, tá bom? Olha só, vértices da função, ponto máximo ou ponto mínimo. Lembra que vocês encontraram aquela hora as raízes, né? Lá quando você encontra o x' e o x duas, você está encontrando as raízes, onde sempre o nosso x vai ser os valores que a gente encontra e onde sempre o nosso y vai ser o nosso zero. Tá beleza? Então, esses pontozinhos que você encontra aqui, ó, 2 e 0, menos 3 e 0, por curiosidade, vai ser exatamente o ponto aonde o gráfico vai encontrar o eixo, tá bom? Onde o gráfico vai encontrar o eixo X, tá bom, moçada? Então vamos lá, professor, quer acrescentar algo? Não, já foi, eu acho que bem sucinto, tanto o vídeo quanto a explicação, acho que não tem necessidade de complementar. Então vamos lá. Vértice da função. O vértice é o ponto no qual a função de segundo grau atinge seu valor máximo ou mínimo. Galera, o vértice é aquela quininha lá onde a parábola faz a curva. Deixa eu mostrar para vocês algo. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Esse gráficozinho em verde? Sim. Esse ponto aqui, ó, de baixo, o Vzinho lá embaixo, ó, onde tem o V. É o meu vértice, é o ponto onde a parábola altera a trajetória, aonde ela atinge o seu valor máximo ou seu valor mínimo. Tá bom? Só estou mostrando para vocês. Já vai no material, porém nós só vamos ver o gráfico na próxima aula. Bom, não se assusta. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho sobre a construção. Então, o meu vértice é onde eu encontro o valor máximo ou o valor mínimo. É onde a parábola altera a trajetória. É como uma bola. Eu vou jogar a bola para cima, ela vai subir, 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 subir. Quando chegar a um determinado ponto, o que ela vai fazer? Ela vai descer. Aquele ponto onde ela perde a aceleração e começa a voltar é o meu vértice, né? É o meu ponto máximo ou o meu ponto mínimo. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, galera, trabalhar com o vértice da função, ela é um ponto. Não sei se vocês observaram lá na gráfica, vou mostrar novamente. Ela é um ponto, tá vendo? Então, o que a gente quer saber é apenas a coordenada desse ponto. Tá certo? Então, olha só, voltando aqui. Assim como lá em Bhaskara, como isso é uma complementação, nós temos que descobrir por substituição. Então, olha só, o meu x do vértice é menos b sobre 2a, e o meu y do vértice é menos delta sobre 4a. Beleza? Então, observe.
Naquela equação, é a mesma equação que nós trabalhamos anteriormente, tá bom? Nós lembramos aqui que o nosso B valia 1. Então, vamos substituir para descobrir o x. Então, o menos é da fórmula e 1. E também nós lembramos que o nosso A também valia 1. Então, o que nós vamos fazer? Substituir. Então, olha só. O menos é da fórmula. Onde era B, eu coloquei 1. E onde era A, eu coloquei 1. Menos 1. 2 vezes 1, 2. Beleza? E o menos 1 já estava, né? Foi apenas substituído. Menos 1 dividido por 2, menos 0,5. Ou menos meio, né? O que você preferir. Já encontrei a coordenada de x do meu vértice. Então, já comecei a formar o meu par ordenado, né? Então, agora eu só tenho que encontrar o y. Então, olha só. O y é delta menos delta sobre 4a. Lembra que nós fizemos o delta aquela hora? Olha só, vou voltar para vocês verem. Descobrimos que o delta vale 25. Então, vamos substituir, olha só. Menos delta, o menos é da fórmula, e o delta vale 25. Sabemos que o A vale 1, então fica 4 vezes 1. Então, olha, menos 25 dividido por 4 dá menos 6,25. Ou 25 quartos, o que você preferir. Então, galera, já descobrimos o x do vértice, que era menos 0,5, e o y do vértice, que era menos 6,25. Agora, se for solicitado, você vai apenas marcar no gráfico. Ou, se você preferir, olha só, monta só o parzinho ordenado. Depende do enunciado da questão. Mais uma vez, galera, é apenas substituição. E aí, quando a gente substitui, a gente retorna mais uma vez para uma expressão algébrica. Tá bom? Como nós aprendemos lá no sexto e no sétimo ano. Professor, quer complementar algo? Não, somente para eles observarem, volte só um pouquinho lá no gráfico, que toda a construção do gráfico, pessoal, existe coordenadas e pontos. O gráfico ele não é meramente ilustrativo, ele tem uma razão por trás de ter todas essas demarcações dos pontos. A gente não vai aprofundar nisso hoje, porque não é conveniente ainda, mas na próxima aula vocês vão fazer essa construção e ver como é muito interessante fazer esse trabalho. Bom, pessoal, como o professor Raul falou, é bem tranquilo. O gráfico aí vai ser matéria da nossa próxima aula, eu já coloquei na apostilazinha, tá bom? Ele é conhecido como parábola, né, o gráfico da equação ou da função de segundo grau. Na próxima aula, nós estaremos falando um pouquinho sobre, vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês, eu já coloquei no material para adiantar, tá bom? Então, finalizamos aqui essa parte da matéria, vamos para a atividade. Ok. Galera, eu tô bonzinho, vão apenas 4 atividades que pedem o seguinte: determine as raízes das seguintes funções. Aqui, moçada, o que vocês vão fazer? Descobrir apenas o meu x' e meu x, duas linhas. Lembra as raízes? Vamos pegar aqui, ó, peguei a primeira. Y igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Já tenho aqui. Vou observar. O que é o meu coeficiente A? X ao quadrado. Então, ele vale 1. O que é o meu coeficiente B? O que ele vale? 5. Coeficiente C. Beleza. Descobrir, vou substituir lá na forma. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Descubro o valor de delta. Com o valor de delta em mãos, eu vou substituir lá na outra fórmula. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Beleza? Basta substituir e responder como foi feito lá no exemplo. Letra A e letra B são da mesma forma. A letra C tem uma peculiaridade. Qual a peculiaridade da letra C? Lembra que nós falamos que só precisa existir o coeficiente A. Então, nesse caso, quando vocês forem substituir, onde for coeficiente B e coeficiente C, ele vai ser igual a 0.
Só vai substituir o valor de A, porque B e C não existem. E aqui na letra D também outra peculiaridade. Nós não temos o coeficiente B. Temos apenas o A e o C. Onde é o coeficiente B, a gente coloca 0. E A e C substitui. Pode falar, professor. Não, como a gente tinha demonstrado anteriormente, nesse caso aí, elas são funções incompletas. Justamente. Galerinha, alguma dúvida? Fale agora ou cale-se até a próxima oportunidade. Turma. Cri, cri, cri. Acho que pelo silêncio todos devem ter entendido. Porque o conteúdo desse daqui fácil assim, mas caso tenha dúvida, gente, podem chamar que a gente está aí à disposição, decorrer da semana. Hoje, como vocês sabem, acaba levando um tempinho maior para a gente estar respondendo, porque saindo dessa aula a gente tem outra, e isso foi amanhã, tarde e noite a gente tendo lives. Mas assim que possível a gente já responde. Beleza, turma? Bom, galera, sendo assim, finalizamos, tá? Agora há pouco eu mandei no grupo de vocês o aviso da prova, tá? Foco na aprendizagem, mandei o link. Quem ainda não fez, responda pra gente, tá certo? E não deixem de buscar o material, porque tem um livro para cada, eu vou estar trabalhando com ele, a partir, acredito que das próximas semanas, tá? Então eu conto com a participação de vocês. Sem mais delongas, se nós não temos nenhuma dúvida, foi ótimo estar com vocês. E aí, vamos aí estar à disposição. Respondendo a Yasmin, nós vamos usar para complementar a matemática. É porque eu expliquei no início da live, não sei se vocês já estavam, eu não observei. O que acontece? Algumas matérias elas vão ser casadas com os nossos conteúdos, e aí nós vamos utilizar, tá bom? Não se preocupem. Quando for utilizar, eu vou comunicar, vou trazer o livro aqui, vou mostrar para vocês, tá bom? Fica tranquilo. Galerinha, muito obrigado. Comunica, porque aí eu corro lá e pego. Uai, Perla, já era para ter buscado desde sexta. Quando for usar o livro, é porque eu não tive tempo, sinceramente. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou buscar. Tá, ok. Se você não puder, teve até uma colega sua que falou comigo na sexta, disse que iria lá buscar para você e para ela. Sim, a Adriana, ela é minha vizinha aqui, mas aí ela acabou que não deu para ela ir, não. Entendi. Assim que O possível, vai lá. táxi ia demorar muito. E lá foi rapidinho, não tinha fila, sabe? Tá bom. Assim que possível, busca lá, tá bom? Ok, certinho. Obrigado. Ai, Adriana. Então, galerinha, obrigado mais uma vez pela participação, tá bom? Falem com os colegas, chame o pessoal, fala, gente, vamos para live, tá legal, tá bom? Vamos participar, sabe por quê? Quando vocês vêm... Mas 7 horas da manhã é complicado, Mas não foi marcado o horário, tem que ser dentro do horário da turma. E a live de vocês é 7h30. Não tem como. Se fosse em sala, pessoal, já seria 7 da manhã mesmo, iniciando às 7. A gente ainda dá essa tolerânciazinha, mas o que é cobrado da gente mesmo era para iniciar exatamente às 7 da manhã. E a gente ainda pensa um pouquinho em vocês. Tá, pessoal? A gente não pode marcar em horário posterior. misericórdia. Se a gente tentar marcar mais tarde, a gente não consegue fazer todas as turmas, galera. Tá. De manhã a gente tem live tá. com Não, tá nono, certo. primeiro, segundo e terceiro. Só de manhã. Fora que alguns dias ainda tem reunião entre essas lives. Entendi. Pessoal, então, complementar aquela questão, eu quero agradecer a participação de vocês aí e aguardo vocês nas demais, tá bom, pessoal? Aí, ó, o Arif foi lá pegar, disse que foi bem rapidinho, foi tranquilo. Galera, tchau, tchau, se cuidem, tá bom? Qualquer dúvida, chama a gente.
Quem tiver atividade atrasada, aproveitem que já tem o videozinho de correção no grupo de vocês, ou então lá no canalzinho do YouTube. Olha o vídeo, assiste. Se depois de assistir tiver dúvida, fala comigo, tá bom? Que aí a gente vai tentar esclarecer. E façam, enviem para mim. Ainda tem gente que deve a atividade do primeiro bimestre, portfólio do primeiro bimestre. Eu não posso garantir para vocês até quando o sistema vai ficar aberto para estar fazendo o lançamento. E aí, para que vocês não se prejudiquem, vamos realizar as atividades, tá bom? Você já tem a facilidade de encontrar os vídeos de resolução, que vai facilitar muito a compreensão de vocês, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem, juízo. Qualquer dúvida, nós estamos aí, tá bom? Abraço, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Se cuidem.